Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, seja lá o horário que você está assistindo esse vídeo. Prazer, eu sou o Pedro Julião, você está aqui no canal do Julião, onde eu trago diversos assuntos relacionados ao futebol, informações, estatísticas e por aí vai. Estou sumido, ontem estava no Canindé para a vitória do Corinthians nos pênaltis contra a Portuguesa e reacende o debate. E se a seleção brasileira levasse um goleiro para a Copa daqui a pouco, já em junho, que fosse especialista em cobranças de pênaltis, em pegar pênaltis? E hoje esse nome existe e ele atende por Hugo Souza. Fica aqui que a gente vai passar todos os detalhes da passagem do Neneca pelo Corinthians até então, números, curiosidades e se ele é esse nome, esse coringa do Carlo Ancelotti para a Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. Até a gravação desse vídeo, o Hugo Souza tem 102 jogos pelo Corinthians, 44 jogos sem sofrer gols e 14 pênaltis defendidos. É o maior pegador de pênalti no Brasil em atividade. Faz sentido levar ele para a Copa como uma arma estratégica? Vamos passando aqui o pente fino para você também decidir, deixar aqui nos comentários se você levaria Hugo Souza como um dos 3 goleiros para a Copa do Mundo daqui a pouco, no mês de junho. O Hugo, como eu disse, é o maior pegador de pênaltis no Brasil atualmente, lidera absoluto e até em aproveitamento também. São 14 pênaltis, ontem ele ultrapassou o Gilmar, agora é o terceiro goleiro com mais pênaltis defendidos na história do Corinthians. Comparado aos outros dois goleiros, ele tem a média mais alta. Isso quer dizer, em aproveitamento de defesas, o Hugo agora lidera por porcentagem de jogos e defesas. Dado importante aqui, para a gente analisar esse assunto Copa do Mundo. O Hugo é o goleiro que tem o melhor índice de defesas de pênalti de todos os goleiros convocados nesse ciclo, desde a Copa de 2022, passando a Copa de 2022, até agora, até fevereiro, onde esse vídeo está sendo gravado. O Brasil joga amistosos no mês que vem, em março. É o melhor índice dos convocados. Passando, ó, em segundo lugar é o Léo Jardim. Aí vem uma sequência de Everton, Rafael e Bento. E dos titulares da última Copa, o Alisson tem uma defesa de pênalti a cada 9 gols. E Lucas Perry uma a cada 21, o John, que estava sendo convocado também, uma a cada 22. São números abaixo do Hugo Souza. Isso demonstra que ele tem essa característica mais aguçada do que os outros goleiros que foram chamados tanto por Dorival, Diniz e até o próprio Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção. O Hugo já destacou várias vezes sobre esse sonho que é jogar uma Copa do Mundo e vestir a camisa da seleção brasileira. Ele que vem sendo convocado pelo Ancelotti nos amistosos, teve oportunidade contra o Japão, o Brasil saiu derrotado por 3-2 de virada e ficou marcado naquele jogo por uma atuação e até um gol, é, um ou dois gols, depende do ponto de vista, de que teve uma falha individual do goleiro. Aquele jogo também o Fabrício Bruno também teve falhas individuais, então foi aquela questão de o time não estava tão bem assim naquele jogo, e isso reflete muito no goleiro, que é aquela posição que se tem uma posição que não pode errar hoje no futebol, essa posição é a posição do goleiro, do arqueiro. O conceito, vamos trazer um pouquinho o contexto histórico, Copa do Mundo e disputa de pênaltis. A equipe que mais disputou, a seleção que mais disputou é, as disputas, as penalidades, foi a Argentina. 7 disputas de pênaltis em toda a história da Copa do Mundo para 6 vitórias. Só que em aproveitamento, quem ganha a disputa é a Alemanha e a Croácia. 4 disputas para cada seleção e 4 vitórias. O Brasil tem 5 disputas por pênaltis e 3 vitórias. Aproveitamento desse de 60%. Os mais recentes são o Brasil e Chile na Copa de 2014. O Brasil passou nos pênaltis contra a seleção chilena, aquela bola do Pinilla que quase entrou, enfim. E na Copa de 2022, a última Copa, o Brasil eliminado para a Croácia na disputa dos pênaltis e acende esse alerta, né? Lá em 2014, quem tá lembrado, o Team Crew, Van Gaal promoveu a entrada de um goleiro especialista, tirou o Silen do gol e pegou 2 pênaltis contra a Costa Rica e classificou a seleção da Holanda, avançando assim também de fase naquela Copa, que inclusive 2014 a Holanda terceira colocada aqui no Brasil, venceu o Brasil no jogo, na disputa do terceiro lugar, e ficou marcado para a história. E na temporada passada, na Copa passada, ficou marcado o Dibu Martinez. Isso porque ele tinha um emocional grande na disputa também, é um goleiro que tem
histórico e estatística para ser um goleiro pegador de pênaltis. Então isso está em alta. É um torneio curto, decidido em mata-mata, a margem é mínima para erro. E talvez um goleiro especialista pode levar melhor. A Argentina, como eu disse, venceu 6 das disputas. O Brasil disputou 94, 98, 14, 86, perdeu nos pênaltis em 2022. Foi vitorioso em 94 e 98, quem não lembra de 94 e 2014 também. Essas são as mais marcantes. O Hugo Souza, ele, nascido no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, tem 27 anos de idade, já completou 27 anos, fez aniversário em janeiro, 1,99 m. Goleiro destro, não tem tanta habilidade assim para jogar com o pé, ser um goleiro de saída, mas tem altura, tem envergadura, tem explosão, isso que é importante para um goleiro pensando nisso. E o Hugo, ontem falei com ele na zona mista, depois da vitória, pegou 3 pênaltis no jogo, né? Um no tempo regulamentar e 2 nas cobranças de pênalti. Ele falou muito sobre o estudo dos batedores e a leitura corporal também, como ele entende, às vezes sem ter a estatística, o feeling dele fala mais alto, e isso chama atenção, não por ser Hugo Souza, né, mas por esse preparo, principalmente do goleiro contra um batedor até desconhecido, sem tantos dados e fontes até da comissão técnica do clube. Ele chegou a essa marca histórica agora. O Brasil foi derrotado na última Copa por pênaltis e 2026 é um ponto maior, a chave vira um pouco mais. Mais seleções, maior o desgaste dos atletas também e mais chance da gente ter uma disputa por pênaltis. Isso porque até a Copa passada a gente tinha oitavas, quartas, a semi e a grande decisão. Agora a gente tem uma fase antes das oitavas, então mais uma possibilidade da gente ter uma cobrança por pênaltis. Um jogo termina empatado no tempo regulamentar e isso pode fazer, quem sabe, um especialista entrando no banco decidir. E lembrando, tá? Ponto muito importante de todo o vídeo até então: o Hugo tem defesas de pênalti em momentos cruciais pelo Corinthians. Teve um mata-mata contra o Red Bull Bragantino na Sul-Americana 2024. Foram 3 pênaltis defendidos, os 3 em situações de match point. O Bragantino faz e acaba, e o Hugo pegou 3 pênaltis em sequência. Defendeu o pênalti do Estevam no Allianz Parque ano passado na fase de grupos do Paulistão, poderia dar vitória ao Palmeiras, um pênalti marcado no último minuto do jogo. E na final do Paulistão defendeu o pênalti do Veiga na Neoquímica Arena e fez assim o Corinthians garantiu seu título paulista e sair da fila depois de muito tempo. Depois passaram por defesas nas semifinais da Copa do Brasil, importantíssimas contra o Cruzeiro. Então, se é momento decisivo, esse nome é o Hugo Souza. Talvez não seja o goleiro titular da seleção, na sua opinião, na minha opinião também o Hugo não seria o titular absoluto da seleção, mas pode ser aquele jogador que aos 119 minutos entre para mudar a história de uma Copa do Mundo. Então isso a gente tem que levar em consideração. Eu, se fosse Carlo Ancelotti, levaria o Hugo Souza como uma das opções, principalmente pensando em pênaltis. A gente tem caminhos difíceis em seleções com histórico. A gente pode pegar uma Argentina numa semifinal, que até então só perdeu uma nas disputas de pênaltis. A Croácia, que foi nosso algoz em 2022, passou nos pênaltis. O Alisson não conseguiu fazer nenhuma defesa naquela ocasião. E isso leva esse ponto. Numa Copa do Mundo decidida em detalhe, talvez um pegador de pênalti faça o Brasil avançar e, quem sabe, conquistar o tão sonhado hexacampeonato que a gente está devendo desde 2002. Diz aí nos comentários se você levaria o Hugo Souza para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele é chamado pelo Ancelotti, mas a lista final em março resta saber. É a grande dúvida. O Ancelotti já confirmou 10, 14 nomes. Tem algumas vagas em aberto de goleiro, principalmente. O Alisson é o homem de confiança do Ancelotti, mas o Hugo corre por fora. Outros goleiros também, o Ederson, enfim. Lucas Perry faz uma campanha tão interessante com o Leeds, que não faz um bom torneio. Tem o Bento também na Arábia. Diz aí nos comentários, levaria Hugo Souza? Ele seria o seu nome para uma disputa de pênalti? Se você gastaria, né? Esse terceiro goleiro, que normalmente o pessoal brinca que o terceiro goleiro vai para passear na Copa do Mundo, para treinar e tirar foto, fazer mídia. Mas quem sabe um terceiro goleiro não decide essa Copa e o Brasil consegue o Hexa? E se for essa ocasião, Hugo Souza é o mais próximo disso. Então, forte abraço, deixa nos comentários se você gostou do vídeo, quem é o seu titular e se levaria Hugo Souza também. Um forte abraço, até a próxima.